Meu nome é Vânia Sierra, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ e coordeno, junto com o professor Renato Veloso, o Núcleo de Gestão e Informação. Neste módulo, nós vamos falar sobre a tecnologia e o controle social. Primeiro, nós vamos conhecer o conceito de tecnologia numa aula com a professora Natália Figueiredo. Depois, vocês estarão comigo novamente para falar da relação entre tecnologia e controle social. Para melhor entendermos a temática do módulo Trabalho, Tecnologia e Controle Social, nós recorremos ao professor Gaudêncio Frigoto, cuja contribuição nesse processo de aclarar o tema tem sido muito significativa. Segundo o professor Gaudêncio, torna-se crucial, no atual contexto histórico do capitalismo, entender a tecnologia como uma prática social, cujo sentido e significado econômico, político, social, cultural e educacional se definem dentro das relações de poder entre as classes sociais. Entender a tecnologia como uma prática social nos permite também não cair no sentido oposto, mediante uma visão negativa da tecnologia, por ter se tornado, nas atuais condições do capitalismo, cada vez mais privatizada pelo capital e, consequentemente, mais excludente e destrutiva. Desta forma, é necessário apreender as diferentes mediações, significados e complexidade do tema. Mas aí você pode me perguntar, Natália, o que é tecnologia? Existe um conceito, né? O que é, tecnologia? Dessa forma, o autor ele vai destacar 4 sentidos mais usuais do conceito de tecnologia. O primeiro e mais geral é o seu sentido etimológico da palavra, como a tecnologia como o logos ou o tratado da técnica. Estariam englobados nesta acepção a teoria, a ciência, a discussão da técnica, abrangidas nesta última as artes, as habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa. O segundo sentido da tecnologia é tomado pelo senso comum como um sinônimo de técnica ou de know-how, seria o conhecimento do fazer. O terceiro sentido, que também aparece de forma frequente, relaciona-se ao conjunto de técnicas de que se dispõe uma sociedade. Refere-se mais especificamente ao grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade. E, por fim, um quarto sentido ligado à tecnologia como uma ideologia da técnica. E daí você pode me perguntar, tudo bem, esses são os conceitos, os 4 sentidos da tecnologia, mas quais são as possíveis configurações da tecnologia em uma sociedade capitalista? Essa tecnologia ela é voltada para quem? E daí eu venho trazer para que a gente possa problematizar a manipulação ideológica do avanço tecnológico na sociedade capitalista, que ela pretende o quê? Ela pretende apresentar uma imagem de um mundo em que os grandes problemas estão resolvidos. E para gozar da vida, é preciso o quê? Apertar um botão ou manejar objetos de apoio. Mas, na verdade, essa ideologia ela encobre uma imensa maioria de seres humanos que sequer conseguem satisfazer as suas necessidades básicas. Portanto, a tecnologia ela apresenta uma relação complexa e contraditória e pode ter diversas configurações dependendo do seu fim. A tecnologia ela pode ser apresentada como uma força dominantemente do capital. Essa força ela acaba atuando numa lógica crescente de uma produção destrutiva. Para manter-se e para prosseguir, o sistema capitalista ele funda-se cada vez mais no metabolismo do quê? De desperdício, da obsolência planejada,
Quem ainda nunca viu, né? Cada vez mais a gente tem celulares sendo lançados, computadores sendo lançados. A gente compra hoje um celular, daqui a 6 meses ele já está obsoleto. Diferentes máquinas, né? Diferentes eletrodomésticos, a produção de armas, o desenvolvimento do complexo militar, a destruição da natureza, na produção do quê? Do trabalho supérfluo. Vale também acrescentar o desemprego em massa, a forma de ampliação da exploração do trabalho, da mutilação dos direitos e reforço aqui a destruição do meio ambiente. A tecnologia também pode se configurar como uma dilatação da vida, que ela se constitui como o quê? Como uma extensão de sentidos e membros humanos para dilatar o nosso tempo livre. Vale dizer o quê? Tempo para o desenvolvimento das qualidades humanas para todos os seres humanos. Essa configuração seria um cuidado com a vida, um cuidado com o tempo e, consequentemente, com as bases materiais e ambientais da mesma. Para falar sobre tecnologia e controle social, primeiro nós precisamos saber o que é controle social. Toda sociedade tem controle social. O controle social é o conjunto de regras, valores e normas que orientam o comportamento. Na sociedade capitalista, o controle social ele é exercido. Porém, o Estado é uma instituição fundamental para o exercício do controle. Por quê? Nós vimos com a Thaís que a sociedade capitalista ela é dividida em duas classes, entre uma classe que se apropria dos meios de produção e a outra classe que é expropriada desses meios de produção e, por isso, ela necessita vender a sua força de trabalho. Como existe essa desigualdade entre as classes, o Estado é primordial no exercício do controle. Por quê? Porque ele precisa exercer o controle fundamentalmente sobre esta classe que é desprovida dos meios de produção. Para isso, ele conta com a polícia e, se necessário, também com as forças do exército. Uma outra forma de exercer o controle social é menos coercitiva, porque essas normas, as regras, os valores, os dispositivos de controle, as instituições, todas elas possuem um determinado grau de coerção. Porém, não é a mesma coisa do que ser colocado diante da força do exército, da polícia, para que as pessoas tenham um determinado comportamento. O objetivo do controle social é sempre criar padrões de comportamento. No Estado, é gerar padrões de comportamento na classe trabalhadora. Então, o controle social, ele é importante à medida que ele pode influenciar, incidir, orientar comportamentos. E de que forma esse controle pode ser exercido? De uma maneira menos coercitiva, de uma maneira menos repressiva. A maneira como esse controle pode ser exercido é com as políticas sociais, né? A promoção dos direitos sociais. Esses direitos, ao mesmo tempo que oferecem a possibilidade de exercício da cidadania, eles tornam os cidadãos mais semelhantes porque eles padronizam determinados comportamentos que a sociedade espera que os sujeitos tenham. Portanto, educação, saúde, né, o conjunto das políticas sociais, ou mesmo das políticas públicas, como transporte, eles geram comportamentos que são esperados para que a sociedade tenha, para que ela possa funcionar regularmente. Portanto, o controle social, né, ele é a razão de ser do Estado, porque ele é criado, né, para que o Estado capitalista continue se reproduzindo com a desigualdade de classe. Então, existe diferença nos mecanismos de controle quando a gente insere novas tecnologias, quando a sociedade cria novas tecnologias? Sim, né? O controle que é exercido sobre a sociedade, o controle que é exercido sobre a classe trabalhadora, também sofre transformações. Então, nós vemos que
o início dessas transformações se dá no mundo da produção, né? É lá que começa a haver as transformações, porque, de um modo geral, é lá que se inicia o processo de inovação tecnológica. Então, nós tivemos, no começo do Fordismo, né, com o Fordismo, Taylorismo, nós já tivemos uma mudança no comportamento da classe trabalhadora. O Gramsci dizia que ali estava surgindo um novo sujeito, um novo modo de vida, porque essas transformações, elas não se reduziriam a mudanças no interior da fábrica. Elas extrapolavam a fábrica e geravam uma mudança geral na classe trabalhadora, uma mudança do comportamento. Por quê? Porque a classe trabalhadora passava a se tornar também classe consumidora, e isso implicava em mudanças na sua subjetividade. Com a crise do Fordismo na década de 70, nós tivemos um novo momento de recomposição do capital. E, com isso, o trabalho se tornou mais intelectualizado. Neste momento, né, a partir deste momento, o trabalho mais intelectualizado, ele vai ganhando destaque, ele vai ganhando proeminência na sociedade capitalista. E é o momento em que se começa a falar em trabalho não material. Trabalho não material é uma expressão de Karl Marx. Ele já dizia, ao se referir, por exemplo, ao transporte, né, à educação, que existia um trabalho que não gerava um objeto material. Este trabalho é um trabalho que participa da acumulação do capital, porém não tem como objetivo, como finalidade, a geração de um objeto material. Ah, mas o que ele gera? Ele pode gerar uma informação, ele pode gerar um conhecimento, ele pode gerar um software, né? Então, é um trabalho que o resultado dele pode ser um conhecimento, pode ser cultural, não é material. Este trabalho cresceu muito com as inovações tecnológicas. E à medida que a gente cria novas tecnologias, a gente também transforma, né? O Marx já dizia isso, né? O homem transforma a natureza e transforma a si mesmo. Nós vimos isso também na aula da Thaís. Então, à medida que ele vai criando novas tecnologias, vai inserindo novas tecnologias no mundo da produção e vai mudando as mercadorias e a sociedade vai consumindo aparelhos tecnológicos mais sofisticados, a sociedade também vai sofrendo mudanças com a inserção desses aparelhos. Então, por exemplo, os pais passam a controlar os filhos a partir do celular, né? O computador, as pessoas trabalham mais com o computador, e isso começa a trazer uma série de implicações sociais, econômicas e políticas. Uma delas é que, com a nova reestruturação, né, que significa a incorporação de uma metodologia e que, a partir das novas técnicas, né, vão trazer novos modos na produção, novas formas de produção do trabalho. Um desses exemplos é a terceirização, né? E essas mudanças, elas acabam trazendo uma nova mudança também no contrato de trabalho. E então a gente começa a ter aí novas contradições no mundo do trabalho, que vão surtir efeitos sobre a sociedade de modo geral. E que contradições são essas? Por exemplo, a sociedade vai se tornando cada vez mais sofisticada, cada vez mais avançada em termos de tecnologia. Nós vemos novas construções luxuosas, novos transportes, novas máquinas, como a televisão, a Smart TV, como o smartphone, né? E os drones, outras invenções. Porém, essas novas invenções, à medida que elas vão se tornando mais tecnológicas, nós também temos uma nova forma de contratação de trabalho, nós temos a pobreza e a miséria, que vai acompanhando também esses processos de inovação e sofisticação. Então, por um lado, a sociedade fica muito avançada, tem os sistemas de saúde muito avançados, mas, por outro, nós vamos
ter uma grande quantidade de trabalhadores sem acesso a esse avanço todo, sem poder participar desse avanço todo, ou se inserindo de uma maneira muito precária a esse mundo das novas tecnologias. Então, nós temos dois problemas que se referem ao avanço das tecnologias. Um é o acesso. Esse acesso ele não é universal, né? Principalmente nos países como o Brasil, né? Chamados países do terceiro mundo, os países periféricos. E, por outro lado, nós temos a forma como as pessoas se apropriam da tecnologia, se é que todas elas se apropriam da tecnologia, né? Por quê? Porque tem aqueles que vão usar o celular para falar no WhatsApp, para ver um e-mail, mas não vão criar um software, não vão criar um banco de dados, não vão interpretar banco de dados. Então, é importante não apenas que haja tecnologia, mas que haja apropriação da tecnologia, que as classes trabalhadoras possam também produzir a partir das novas tecnologias. Existem visões da tecnologia, algumas muito negativistas e outras que são o que o Oliveira Pinto dizia, que era um maravilhamento sobre a tecnologia, né? Ele também falava da palavra embasbacamento com a tecnologia. Então, é necessário entender que a tecnologia acompanha as contradições dentro do mundo capitalista. E essas contradições, elas se manifestam dessa forma das desigualdades extremas que essa tecnologia pode trazer, o que chama também a divisão digital. Porém, como a sociedade capitalista é uma sociedade desigual, e essa desigualdade, com o avanço do conhecimento das tecnologias, ela vai se aprofundando, é necessário que este controle seja exercido efetivamente. Porém, num contexto em que nós temos uma precarização do trabalho, como a Thaís já explicou muito bem, nós precisamos pensar novas formas de controle, já que o controle social na forma de direitos sociais, esse que era menos coercitivo, ele está em declínio. É importante que haja novas formas de controle sobre a classe trabalhadora, né? Por quê? Para que o capitalismo continue sendo reproduzido regularmente, né? E as novas tecnologias participam disso. De que forma? Bom, a quantidade de câmeras espalhadas pelas cidades, né? O próprio trabalho remoto, o próprio trabalho no computador é uma maneira de vigilância. Ou seja, esta sociedade, né, como diz Lamer Garcia dos Santos, é uma sociedade em que o trabalho, né, vai ganhando esse significado da maior quantidade de pessoas e da conexão que elas têm dentro da rede, né, dentro do ciberespaço. Então, esse ciberespaço, ele não é um espaço de liberdade, não é um espaço, como pensou Pierre Levy, que seria um espaço livre, um espaço de criatividade, um espaço de solidariedade, um espaço de cooperação. Não é que ele deixe de ser isso, nós também temos isso no espaço cibernético, né? No ciberespaço. Porém, é também um espaço de dominação, e cada vez mais nós estamos vendo que essa dominação vem sendo exercida, né, otimizada e apropriada pelos grandes grupos que detêm o capital. Portanto, é um espaço de mercado, é um espaço de controle também, e a partir desse novo, né, do ciberespaço, o controle exercido sobre as classes, ele se torna ainda mais efetivo. A intenção é fazer com que você dedique maior tempo da sua vida à internet, né, para que você esteja ali podendo estar atento àquelas propagandas que estão ali criadas para você, né? Porque, não sei se vocês já repararam,
Mas quando a gente vai lá no site de busca, né, e procura um produto qualquer, logo depois já vem as empresas mostrando o produto que você tem tá aqui, né? E eles já sabem o que você está procurando, né? Eles possuem algoritmos. Então, essa sociedade vai sendo modulada, né? Vai sendo modelizada. O Lamer Garcia dos Santos, ele diz que nós vamos nos transformando em banco de dados. Todos seres vivos, né? Plantas, animais e seres humanos vão se transformando em banco de dados. E como nós vamos nos transformando em banco de dados, eles vão construindo os nossos perfis, né? E vendem os nossos dados. Hoje, os dados valem mais do que o petróleo. Então, veja como é relevante, né, essa questão que nós não damos muita atenção, porque nós participamos desse espaço, nós criamos, né, nós produzimos os dados a nosso respeito, entregamos, não cobramos nada, mas enriquecemos essas grandes empresas que vão se tornando mais poderosas à medida que elas têm maior quantidade de pessoas participando, oferecendo os seus próprios dados. Nós, quando nós produzimos os CAPTCHA, e aí o Lemer vai trabalhar junto com Pedro Peixoto Ferreira, num texto chamado A Regra do Jogo, que está aí na nossa bibliografia, ele vai mostrar que quando nós preenchemos os CAPTCHAs, nós estamos passando registros, né, trabalhando para eles sem sermos pagos. Então, há um trabalho não pago feito na rede, né, e este trabalho, ele se converte, né, em trabalho para o outro, só que a gente trabalha sem perceber que está trabalhando. Então, são exemplos de coisas que nós fazemos na rede, né? E como que ocorre. Então, a questão da rede não é apenas uma questão de acesso, porém também de processamento. Isso é colocado por Laimer muito bem, que nos alerta sobre esse espaço de dominação, espaço de divisão de classe, né, de desigualdade, e como que a gente deve estar atento a essas questões. Sabendo, né, que é um espaço onde nós registramos nossas opiniões, nossas crenças, nossa vida, né? Se a gente está com um relacionamento, se não está, se temos filhos, se não temos filhos, isso tudo eles vão se apropriando e inserindo em bancos de dados que depois eles vendem, né? E estes bancos, eles são importantíssimos para o exercício do controle também, porque ali você tem o perfil da pessoa que você quer e a possibilidade de manipulação. Então, o alcance da sua mensagem pode ser maior, pode ser menor, não porque você postou numa condição igual a dos outros, mas porque o dono da empresa, ele tem um interesse em fazer com que aquela postagem seja mais divulgada ou seja mais restrita. Eles têm esse poder, né? Isso de uma maneira geral, no YouTube, no Facebook, nas redes em geral, acontece isso, né? Nós estamos ali participando, porém há pessoas, né, que estão por trás e que têm esse poder de manipular, né, e de poder usar esse espaço da maneira como ele interessar, né, como interessar aí. Então, é importante que a gente esteja atento às novas formas de controle, que também, por exemplo, o drone, né? Ele pode até lançar balas, né, e atirar nas pessoas. Então, a tecnologia ela potencializa as formas de controle. O Estado é mais tolerante, né? Os crimes dos ricos são crimes com um volume muito alto de dinheiro, porém eles podem usar uma pulseira eletrônica.
Então, existem formas de controle que podem ser mais rígidas ou mais brandas. As tecnologias, elas trazem um programa de risco no mundo, né? Porque cada vez que você cria uma nova tecnologia, é um novo risco que está sendo criado, né? Que antes não existia. Por exemplo, você criou o avião, ai que maravilha, criou o avião, mas só que pode cair, né? Você criou um carro maravilhoso, mas pode bater. Então, cada criação, né? Criou um micro-ondas, pode explodir. Cada criação, ela traz um risco. Então, esta é uma grande questão quando a gente pensa nesse controle, né? Por quê? Porque se as novas tecnologias elas significam uma potência com relação ao controle, elas poderiam significar também a possibilidade de ter maior segurança, né? A possibilidade de você poder reduzir a miséria, reduzir a pobreza. As novas tecnologias, elas significam essa possibilidade de você ter um controle maior. Porém, esse controle pode ser usado para o exercício da cidadania, mas há sempre um alerta que numa sociedade capitalista esse controle ele vai ser usado, né, empregado sobre a classe trabalhadora e nem sempre significa que vai ser para potencializar, otimizar os seus direitos, né? Mas simplesmente para reprimir, né? Para reprimir, para oprimir, para impedir que ela se organize politicamente. Uma das contradições desse controle é essa questão do risco. É você está criando mecanismos de controle, ampliando, tornando mais sofisticado, mais efetivos, mas a sociedade não está mais segura, né? Não está mais solidária. A sociedade, pelo contrário, né? Ela tem uma quantidade de riscos muito maior. Além do que, num momento de desigualdade extremada, né, a violência também se torna maior nessa sociedade. Por quê? Porque não é a tecnologia que traz a paz social, o que traz a paz social é a justiça social. Então, nesse sentido, é mais uma questão para ser pensada, considerando que quais são as possibilidades das novas tecnologias e sem ilusão com relação a, aos desafios que essas novas tecnologias trazem, né? Porque elas não vão reduzir as desigualdades sociais e se elas não estão concentradas nesse esforço de redução da desigualdade social, elas não cooperam para a justiça social, elas não estão voltadas à justiça social. Isso não por culpa das próprias tecnologias, né? Isso porque o capitalismo tem o objetivo principal a acumulação capital, né? Uma acumulação ampliada. E essa acumulação ampliada é que orienta toda a sociedade, né? Para o sentido da acumulação e da ampliação do capital. Portanto, e as tecnologias todas elas acabam sendo utilizadas a serviço dessa ampliação. E nesse sentido, elas nem sempre vão significar expansão da cidadania e muito menos redução da desigualdade. E essa é uma das questões que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um mundo altamente avançado em termos de tecnologia, porém convivendo com situações de extrema miséria, com inúmeras violações de direitos humanos, né? E que a tecnologia se eleva, mas a vida em sociedade parece estar cada vez mais difícil, a segurança ameaçada e esta sociedade que nós pensamos, uma sociedade que respeita a cidadania, que respeita os direitos humanos, pacífica, ela parece uma quimera.